Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Hoje nós vamos ver um vídeo diferente, muito importante, sobre a origem das 12 tribos de Israel. Vamos lá. Então nós temos aqui a origem das 12 tribos de Israel a partir do patriarca Jacó. Jacó é neto de Abraão. Deus falou quando se apresentou para muitos homens de Deus, inclusive para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus está citando ali os patriarcas. Então, este patriarca aqui, das entranhas desse patriarca, que vieram a existir todas as 12 tribos de Israel. Então, a história dos nomes das 12 tribos de Israel é a história da saga de uma batalha entre duas irmãs, no caso Lia e Raquel, pelo amor, pelo coração de Jacó, não é? É uma história longa, é um romance é um triângulo amoroso, na verdade, um desafio tremendo para que cada uma pudesse prevalecer com o seu amor e a correspondência de Jacó. Lia era mais velha e a Bíblia diz que Lia tinha olhos baços. Nós não sabemos ao certo o que significa olhos baços, se ela era vesga, se ela era míope, se ela tinha apenas um olhar quebrantado, não é? Mas a palavra do Senhor fala dessa situação física de Lia. Enquanto Raquel, a Bíblia diz que era bela de porte e de feições, não é? Então, quando a Bíblia fala de porte e de feições, então a Bíblia está falando de bonita de rosto e de corpo. Então, a Raquel era muito bela, não é? Porém, Raquel também tinha uma condição, uma limitação física que nós vamos ver mais adiante. Então, naquela época era natural, era normal ter mais de uma esposa, desde que pudesse sustentá-la. Então começa a saga dessas duas irmãs morando na mesma tenda, no mesmo acampamento com o seu marido Jacó. Naquela época, ter filhos era uma honra, era algo muito importante até hoje, né? A Bíblia diz que os filhos são flecha na aljava do pai. Então Lia, sendo preterida, porque sempre Jacó amou mais a Raquel, Lia providenciou logo de engravidar e nasceu Ruben. E ela coloca o nome Ruben estrategicamente, porque Ruben significa, veja, um filho. Ela está chamando a atenção desse seu marido que gosta mais da sua irmã, para que ele goste mais dela a partir deste filho. Passado algum tempo, nasce um segundo filho de Lia, e ela coloca o nome de Simeão, que significa ouvir. Essa palavra de origem do verbo ouvir, Shema Israel, ouve, ó Israel. Então, o primeiro filho, veja, um filho, Ruben. O segundo filho, Simeão, ouça, Deus é comigo, chamando a atenção de Jacó. Mas Jacó segue gostando mais de Raquel. E então ela engravida pela terceira vez e nasce Levi. Ela coloca esse nome também estratégico, que significa unido. Ou seja, dessa vez ele vai se unir comigo. Eu tenho esse terceiro filho com ele, e dessa vez ele vai me amar mais, ele vai se unir comigo. E então ela vai gerar o quarto filho. E o quarto filho, ela coloca o nome de Judá. Dessa vez ela não tem nenhuma intenção de chamar a atenção do marido, simplesmente ela diz: dessa vez eu só vou louvar ao Senhor. Por isso Judá significa louvor. Mais na frente, na morte de Jacó, a primogenitura vai passar de Ruben para Simeão, de Simeão para Levi, e não sobra a primogenitura para nenhum deles três, e a primogenitura então fica com Judá, através da profecia. Nesse íntere, então Raquel fica muito incomodada, porque sua irmã tem 4 filhos, apesar que ela é amada por Jacó, mas ela precisa ter filhos. E o Senhor tinha fechado a sua madre por enquanto. E Raquel tomou a providência. Já que ela tem uma escrava chamada Bila, ela oferece Bila para Jacó, para que Jacó possa ter relação com Bila e gerar filhos, no qual seria representado como filhos de Raquel. É tanto que é Raquel que vai dar o nome dos filhos de Bila, que Bila é escrava dela. Então, Jacó tem relação com Bila e gera Dan, o filho número 5 de Jacó. E Dan é colocado esse nome por Raquel, porque Raquel está dizendo: dessa vez o Senhor me julgou e viu que eu precisava de ter filhos. Então colocou o nome de Dan, do filho que ela tomou para si a partir da sua escrava Bila. Novamente, Jacó tem relação com Bila e engravida de Naftali.
significa minha luta. Também Raquel que vai colocar o nome dos dois meninos. E o nome de Naftali significa minha luta. Essa é minha luta de buscar filhos, de ser igual minha irmã, que já deu 4 filhos para, para Jacó. Nesse íntere, houve um hiato sobre Lia engravidar. Ela não engravidava já há um tempo. Nesse íntere que nasceu Dan e Naftali. Então, Rubem já é maior, e Rubem vai para o campo e ele encontra uma raiz de mandrágora, que significava, seria como fosse o Viagra desses dias, não é? É uma erva como maca peruana, como tribulus terrestre, que é uma erva que gera uma potência sexual no homem. Jacó já era avançado de idade, então Lia dá a mandrágora para Jacó, e então Lia consegue engravidar de Issacar, o 5º filho. E quando ela coloca o nome de Issacar, ela dá o nome exatamente do garoto Recompensa, porque foi através daquela mandrágora que ela engravida e tem o filho chamado Recompensa, Issacar. Novamente ela vai engravidar e vai gerar Zebulon. E ela diz, dessa vez, Jacó vai morar comigo na minha casa. Então coloca o nome do menino Residência, Zebulon. E por fim, ela vai ter uma 7ª filha chamada Diná, que o nome significa julgada, não é? É um nome profético por tudo que aconteceu com Diná, e mais na frente ela vai se apaixonar por um homem chamado Shiquem e engravidar e ser deflorada por ele. Houve toda uma situação que fica para um próximo vídeo, não é? Mas só para você ver a ordem aqui, e Diná não faz parte das 12 tribos, mas é importante citá-la como mulher dentro dessa árvore genealógica de Jacó. Passado o tempo, e então Lia entende que é preciso também, depois que nasceram Dan e Naftali, dar uma resposta. E ela vai e sua escrava gera Gade. E ela diz, dessa vez eu fui afortunada, tive sorte. E depois Aser, que é felicidade. Então siga a ordem para você não se perder. Então nasce a partir de Jacó e Lia o filho número 1, 2, 3 e 4, filhos de Lia, Rúben, Simeão, Levi e Judá. E depois, como resposta, Raquel providencia que Jacó tenha relação com Lia, com Bila, e então nasce o filho número 5 e o número 6. 6 tribos já estão aí, já nasceram. Como resposta, Zilpa é ativada por Lia para que tenha relação com Jacó. E aí nascem o filho 7 e o 8. E depois, então, aparece a história das mandrágoras, onde vai nascer da velhice de Jacó, Issacar e Zebulon, formando 10 tribos. Por fim, a palavra do Senhor diz que Deus se lembra de Raquel e faz com que ela possa engravidar. Então, nasce da velhice de Jacó já velho, nasce José. E Raquel vai dizer, eu vou colocar o nome de José porque o Senhor me adicionou verdadeiramente o filho das minhas entranhas. Por isso, o motivo do Jacó ser tão apaixonado, amar tanto José, porque é o filho da sua velhice. E por último vai nascer Benjamim, que quando ele nasce, Raquel morre no parto, e ela quer colocar o nome Benoni, filho da minha dor, mas o pai, o Jacó, disse, não, o nome dele vai ser Benjamim, o filho da minha destra, porque Jacó sempre foi profeta. Está aí a origem das 12 tribos e essa história linda de um amor, de uma competição, onde gerou todo esse tronco, né, da árvore genealógica do próprio povo de Israel. Se você quer conferir com mais detalhe, você tem Gênesis 29, 31 a 35, Gênesis 30, de 1 a 24 e Gênesis 35, 18, onde vai contar a história exatamente de Benjamim. Espero que você tenha sido extremamente edificado e abençoado. Curta, compartilhe, comente e que você possa também fazer novas pesquisas e ser edificado. Shalom.